Mesmo influenciado, o encarnado é responsável pelo crime? A responsabilidade final de qualquer ato é do executor e, dentro de uma relatividade, do mentor intelectual. Então, dentro das análises dos grandes crimes, dos grandes eventos criminais, existe um mentor e existe o executor. Então, tem um mentor intelectual. É muito mais difícil você incriminar o mentor intelectual do que aqueles que praticaram o ato idealizado por uma inteligência maior do que dos executores. E quando há o acerto de contas dentro da espiritualidade, para a continuidade da vida, né, porque a nossa vida ela é contínua como espíritos, existe um envolvimento em toda essa situação. O indivíduo, ele não é assassinado ao acaso. O assassino não é um assassino por acaso. O mentor intelectual não é um mentor intelectual por acaso. Esses três, eles já se conheciam, eles já tiveram vivências em vidas passadas com atividades em que gerou um dissabor muito grande para um dos três. E eles, dentro do processo de olho por olho, dente por dente, eles querem se vingar e se utilizam de todos os artifícios. Então, o espírito desencarnado, dentro da análise global, ele tem a sua parcela de culpa. O espírito executor, como encarnado, tem a sua parcela de culpa. E a vítima, aquele que foi morto, também tem a sua parcela de culpa dentro de todo esse processo. E tudo isso ocorre para quê? Para que nós possamos analisar, como executores ou como vítimas, o porquê de que tudo isso aconteceu. E a análise do porquê é que vai fazer com que nós, entendendo a situação, possamos perdoar os envolvidos nesse evento. Porque enquanto não houver o perdão, vai continuar havendo a rivalidade, o ódio, a vingança. Então, dentro do nosso processo evolutivo, nós temos que sair da prática dos atos maus para a prática dos atos bons. Isso significa evolução moral. Então, todos os acontecimentos fazem parte de um processo evolutivo. Certas vezes somos vítimas, certas vezes somos algozes. Porque toda vez que interferimos na forma de pensar de alguém, para esse alguém nós estamos sendo algozes. E se ele não perdoa a nossa ignorância por termos praticado aquele ato, ele quer se vingar. Então, enquanto esse processo da barganha, do toma lá da cá, faz isso que eu te beneficio com aquilo, não acabar, nós continuaremos a viver nessa situação de vingança, de revide. Então, esses três envolvidos passarão por uma própria autoanálise para reencarnar em outras oportunidades e, através desse recontato, se harmonizarem. Enquanto não houver harmonia, vai haver rivalidade. Rivalidade não causa bem, causa mal, causa desequilíbrio. Então, evolução é quando todos nós soubermos compartilhar com as coisas e não ter exclusividade das coisas. Esses três espíritos envolvidos nesse ato, um dia haverão de se entender. Quanto tempo isso vai levar? Não sabemos, mas que ocorrerá, sem dúvida ocorrerá. A influência espiritual pode agravar doenças mentais? Muitos indivíduos, ao serem submetidos a exames clínicos, eles apresentam anomalias no seu funcionamento cerebral. Então, o indivíduo tem um problema que ele é considerado um problema cerebral que influencia no seu comportamento social. Há doenças que são doenças congênitas, ou seja, o indivíduo já nasce com essa anomalia. Há outros casos em que o indivíduo passa a ter comportamentos anormais
E ao ser submetido a um exame, o cérebro dele funciona perfeitamente. E por que que ele tem essa anomalia? Porque ele foi induzido. Então, alguns atos que nós praticamos são consequência de quê? De processos indutores de outros espíritos que nos influenciam. Essa influenciação pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Acontece que a gente sempre caracteriza a ação espiritual para o mal, né? Então, ele está influenciado pelo capeta, ele está influenciado pelo demônio, mas nós também temos o nosso anjo da guarda que nos influencia. A quem nós vamos sintonizar? Ao espírito que quer o nosso mal, ou um espírito vingativo, ou um espírito que quer o nosso bem? O sintonizador é nosso. Acontece que, algumas vezes, quando esse processo de influenciação mental ele é muito intenso, ele interfere no nosso livre-arbítrio, nós criamos pools neuronais com aquela ideia, é o que nós chamamos de ideia fixa. Se nós fizermos se nós fizermos uma ressonância magnética no cérebro do indivíduo, quando ele está com determinado tipo de pensamento, aquela região cerebral é que está ativada, as demais estão neutras, então elas não reverberam a sua onda pensamento. Se essa onda for sempre na mesma frequência, usando os mesmos pools neuronais, pode criar um caminho preferencial. Esse caminho preferencial é uma disfunção cerebral que é detetada num exame clínico. Equivaleria a nós fazermos uma correlação com um campo de futebol. Se nós deixarmos os 22 jogadores durante os 90 minutos da partida andando e correndo pelo campo aleatoriamente, a grama não será machucada, vamos assim dizer, de uma forma muito intensa. Agora, se nós pegarmos os 22 jogadores durante os 90 minutos e fizermos eles andarem dentro da linha central do campo, o que vai acontecer com aquela grama? Aquela grama será machucada. Será como se nós criássemos um trilho dentro do campo. Isso acontece com os nossos neurônios quando nós temos uma ideia fixa. Existe um caminho preferencial. Esse caminho preferencial é uma doença, entre parênteses, uma anomalia mental causada por um processo de influenciação espiritual, onde o obsessor manda a sua ideia e nós reverberamos a ideia dele como uma ideia fixa. Isso é um caminho preferencial. E aí causa uma anomalia física. Então é uma doença cerebral causada por uma intensa atuação espiritual, que é a influência de outro pensamento no nosso próprio pensamento. Diferente de nós levarmos uma martelada na cabeça. Quando nós levamos uma martelada na cabeça, houve uma degeneração pontual nos nossos neurônios. Aí eu vou ter anomalia, eu vou perder um movimento, eu vou perder determinadas áreas do pensamento que tem como consequência a ação física, diferente de quando ocorre a influenciação espiritual. Não houve uma lesão física por uma ação do martelo, e sim pela repetitividade da forma de pensar. Criou-se um trilho dentro do nosso cérebro. Como essa energia criada pelo crime fica no ambiente? De acordo com essa pergunta que foi feita, o local onde aconteceu um crime, esse local ficou impregnado. Imagine o seguinte, se nós colocássemos no local do crime uma câmara de televisão escondida, essa câmara não registraria o crime? Registraria, evidentemente. Então, a cena do crime saiu dos protagonistas e viajou pelo espaço. A informação viaja, ela não fica estagnada. Essa informação, ao viajar, impregnou as paredes como impregnou a câmara. Só que a câmara tem um dispositivo de registro codificado como vocês estão me vendo aí. A minha imagem está sendo irradiada para o estúdio,
também para a câmara. A câmara mandou para o vídeo de vocês, para o aparelho de TV de vocês, para o computador de vocês, para o celular de vocês. Da mesma forma que a câmara captou a minha imagem, a câmara captou a imagem daquele crime e as paredes captaram a imagem. As paredes vibram, elas retiveram essa informação. Determinados indivíduos têm a capacidade de ler esta informação. Os indivíduos que têm essa capacidade, se gostam daquilo, vão para aquele local. Da mesma forma que nós vamos a um show porque nós gostamos do artista que vai se apresentar naquele show. Então nós somos atraídos àquilo que nós gostamos. Se aquele local está impregnado com as energias, as imagens que foram irradiadas no instante do crime, a forma pensamento do criminoso e do assassinado, da vítima. Isso ficou tudo impregnado e continua vibrando, continua irradiando. Os espíritos afins, o que vão fazer? Vão sintonizar. Oba, lá teve um crime, legal, vamos fazer um crime igual ou um crime mais violento. Por quê? Porque a gente sempre quer ter a primazia das coisas, a gente sempre quer ser o maioral. Então esses espíritos que gostam disso, os espíritos vingativos, se aproveitam da energia daquele local para repetir outros fatos. Como que a gente elimina tudo isso? Pela ação do pensamento. Então, se pessoas imbuídas de boa vontade forem àquele local e fizerem, entre parênteses, uma limpeza, o que é essa limpeza? Não é esfregar com palha de aço e sabão as paredes, não. É pela ação do pensamento. Então, se nós impregnarmos esse local com pensamentos bons, esses maus pensamentos serão eliminados, serão substituídos. Um de maior potencial substitui o de menor potencial. E vou contar uma historinha aqui para vocês entenderem como que isso funciona. Em Minas Gerais, na época do Tiradentes, existe um morro chamado Morro da Forca. Esse Morro da Forca era onde os indivíduos eram enforcados, os escravos eram enforcados, todo aquele que era penalizado ia para o Morro da Forca e lá ele era enforcado. Esses espíritos que lá morreram continuaram naquele local durante anos e anos a fio. Nós participamos de um grupo em que esse grupo de médiuns ficou incumbido em fazer a limpeza do Morro da Forca. E o que consistiu essa limpeza? Durante anos seguidos, décadas seguidas, esse grupo se reunia e ia uma vez por ano lá nesse local. Por que uma vez por ano? Porque esse grupo saía de São Paulo e se deslocava até lá. Isso tem custo, tem um envolvimento estratégico muito grande. E esse grupo, durante anos a fio, foi lá e, através da prece, através da boa vontade, através da comunicação que aquelas vítimas davam através de médiuns de psicofonia, eles foram sendo esclarecidos. E depois de vários anos de persistência, vários anos de boa vontade desses trabalhadores, conseguiram limpar o Morro da Forca. Até que chegou um ponto que o espírito responsável por esse trabalho falou: olha, moçada, bacana, trabalho completo. Todos aqueles espíritos que estavam lá foram esclarecidos, foram orientados e hoje vivem em colônias espirituais e não mais presos àquele local. Olha que coisa interessante. Como que as colônias espirituais angariam seus adeptos? Através da afinidade de pensamento. Então, os espíritos responsáveis por aquela limpeza foram pegando esses espíritos, orientando-os e levando-os para colônias espirituais. Mas alguns deles permaneceram lá durante centenas de anos. Há quanto tempo ocorreu a morte de Tiradentes? E isso é um processo lento e gradativo. Então, todos esses processos em que há uma manipulação muito grande de energia para fazer a limpeza disso é demorado e tem que haver o quê? A coordenação de um espírito responsável e dos executores aqui na Terra.
Por que dos executores aqui na Terra? Porque nós, como vivos, cedemos a nossa energia material para limpar o material. Porque se as coisas pudessem ser resolvidas só pelos espíritos, não haveria necessidade da encarnação. E aí é uma coisa bacana, né? Como que a reencarnação está vinculada ao nosso processo de materialização das coisas. Então, através do estudo do Espiritismo, a gente vai tendo esses esclarecimentos e tendo a oportunidade de levar essas coisas, essas boas novas, a todos vocês que nos assistem.